Reuso da água com o Gustavo da Eco. Tudo bom, Gustavo? Como é que tá? Tudo bem, tudo jóia. Satisfação estar aqui. Que bom, tranquilo demais. Estamos tomando com o seu Hudson, síndico aqui de Águas Claras, né? Pois é um prazer estar aqui com vocês. Bom demais, Lisiana. Vamos falar sobre seguro hoje. Cobertura de fidelidade, é isso? Tá vendo, Thiago? Até no seguro existe cobertura para fidelidade, tá vendo? Não é brinquedo não, né? Daqui a pouco tá meio com o Giovanni, deu uma atrasadinha aí. Então vamos que vamos, né? Vamos pra coisa prática, né? Gustavo, fala um pouquinho o que é a Eco mesmo, a sua empresa que desenvolve aqui em Brasília. Bom, a Eco é uma empresa que começou... na verdade, a Eco é uma marca, né? Nossa empresa é a Suprema Engenharia. Eco, na verdade, ela é mais conhecida pela Eco, que é a marca do produto que nós desenvolvemos e comercializamos desde 2006, que são sistemas voltados para tratamento de água e tratamento de esgoto. Sendo que em Brasília o nosso maior portfólio é na área de reuso de água. Então, é um sistema que já está há 13 anos desenvolvidos. Hoje nós temos mais de 100 condomínios atendidos aqui no Distrito Federal, apesar da gente atender também o resto do Brasil. E tem sido muito aceito, tem dado muito resultado aqui. Isso é muito importante, né? A gente vive num mundo hoje que a natureza... É importante preocupar com a situação, né? E o que é o sistema Eco mesmo? Bom, ele é um sistema bem compacto de tratamento de água, né? Bastante pequeno. É como se fosse uma estação similar à da CAESB, só que de forma extremamente pequena, né? Bastante eficiente. E aí, aqui em Brasília, o nosso foco é tratar a chamada água cinza, que é a água... que a pessoa usa para lavar roupa, no tanque, usa para o banho, para lavagem de mãos ali no lavatório, né? Essa é a chamada água cinza, é uma água que não tem matéria orgânica, resumindo, é tudo aquilo que não é vaso e cozinha, tá? Então a gente consegue tratar essa água de modo que você consiga reutilizá-la, seja na irrigação, na lavagem de piso, lavagem de carro, acionamento de descargas, enfim, fins não potáveis. Certo. Seu Hudson, lá no seu condomínio vocês utilizam o reuso d'água? Não, lá atualmente não utilizamos. E eu estava aqui na fala dele pensando como é que seria trabalhado isso, né? Mas eu sei que oportunamente eu vou procurá-lo para buscar essas informações. Mas hoje você vai tirar essa dúvida. Como é que é feito isso, Gustavo? Bom, assim, cada condomínio tem uma forma, né, de instalação diferente, a gente tem que realmente avaliar, mas de forma geral, pelo método construtivo que é muito utilizado aqui em Brasília, onde nós temos garagens abaixo do nível do solo, né, o subsolo, e aí a gente monta o sistema no subsolo, né, na garagem. Então, qualquer cantinho, debaixo de uma escada, qualquer canto perdido ali, a gente consegue montar o sistema, coleta dessas redes que geralmente passam pelo teto da garagem, né, e fazemos o tratamento e colocamos à disposição num reservatório. Tá? E daí, enfim, aí a gente tem que ver cada infraestrutura que precisa para cada condomínio. Cada caso é o seu caso, né? Exatamente. Lizinha, lá no teu condomínio tem ou não? Você mora no Noroeste, né? Lá é um padrão mais alto, você deve ter essa preocupação com o meio ambiente, né? Olha, Thiago, eu não sei de onde você tirou isso. Talvez você tenha comprado algum apartamento ali para me presentear e esteja me falando aqui agora, mas... no condomínio que eu moro atualmente, nós não temos esse projeto. Certo. Ainda. Ô, Hudson, beleza. Eu vi que vocês falam que tem uma tecnologia exclusiva, né? Que tecnologia é essa? Essa tecnologia foi patenteada, né? Eu desenvolvi isso já há 13 anos e aí nós submetemos uma análise de patente. Então, assim, hoje a patente é nossa. É uma tecnologia que nenhuma outra empresa tem. Né? Na verdade, tentam nos copiar o tempo inteiro, mas sem muito sucesso. E além de outras, né? Estou falando da parte do reuso, mas hoje nós desenvolvemos muitas tecnologias em outras áreas, tratamentos de poços, estamos com alguns processos na parte de dessalinização também, que a gente usa muito no Nordeste. Mas o reuso que a gente usa aqui em Brasília é um sistema chamado físico-químico, né? A gente injeta alguns produtos que fazem esse tratamento da água de forma muito rápida e muito segura.
são os mesmos produtos que a CAESB usa na água que a gente bebe, por exemplo. Tá? Então, produtos que não têm nenhum risco, não oferecem nenhum risco para a saúde, produtos que a gente usa em tratamento de piscina também. Então, é bem simples. Então o processo é como se fosse uma da estação de tratamento de esgoto, só que seria menor, seria isso? Sim, exatamente, só que bem menor. E só águas, no caso, águas cinzas, você falou, né? Aqui em Brasília só é permitido água cinza. Em outros estados pode-se tratar o esgoto, né, bruto para se fazer reuso. No Distrito Federal, não, só água cinza. Gustavo, e como é que ficaria a questão de investimento versus retorno? Olha, importante essa pergunta. A gente ouve falar muito, por exemplo, hoje está muito na moda se falar sobre energia fotovoltaica, né? Aquelas placas de energia solar. E há alguns anos, o retorno desse investimento era em torno aí de 10 anos, 12 anos. Fala até em 25 anos, né? Isso. Hoje já se fala em 6, né? 4 anos. E as pessoas acham isso uma maravilha. No nosso caso, para você ter ideia, nós montamos um condomínio recentemente que o retorno financeiro se deu em menos de 30 dias. Sério? Um sistema de 80 mil litros dia. Então, você imagina você ter 8 caminhões-pipa todos os dias disponível para você poder usar essa água, né? Mas, em média, isso foi um caso que, assim, quanto maior a capacidade do equipamento, mais rápido é o retorno financeiro dele, né? Mais rápido ele se paga. Mas, em média, o retorno está se dando em torno de 8 meses, tá? 7, 8 meses. Então, é muito rápido. E vamos lá, outra coisa. Essa água que ela tá ali limpa, né? Ela é potável ou não? Ela pode ser utilizada em quê no condomínio? Não. Ela não pode ser utilizada para fins potáveis de forma alguma. Mesmo, né, em algumas situações, a gente atinge os padrões de potabilidade. Mas, mesmo assim, ela não pode ser usada como água potável. Tá? Por norma, isso você não pode usar. Então, os únicos fins que você pode usar água de reuso são lavagem de piso, irrigação, lavagem de veículos, descargas, né? Fins não potáveis. Tá? Uma pergunta muito frequente. Posso usar para encher piscina? Não pode. Tá? Não é permitido. Até que seria interessante, né? O grande problema hoje dos condomínios é a parte da piscina, né? Mas não pode. Pode não. Liz, tem alguma pergunta aí para o nosso amigo Gustavo? Tenho sim, Gustavo. Eu tenho visto assim, muitas pessoas têm uma resistência muito grande de utilizar essas águas para fazer irrigação, principalmente de hortas e plantas, por medo de contaminação. Existe algum risco de você contaminar os alimentos fazendo essa reutilização? Bom, vamos lá. 2 coisas distintas. Uma é o risco, outra coisa é a permissão, né? Primeiramente, não é permitido. Tá? Você não pode usar a água de reuso aqui em Brasília. Não é permitido o uso da água de reuso para molhar horta. Você pode usar para molhar o paisagismo, tá? Não há problema, mas hortaliças não. O risco é questionável, tá? Nós temos então 2 coisas. Uma é a legalidade, outra é o risco real. O risco é questionável, depende muito do sistema e da efetividade, da eficácia do tratamento, né? Se for um sistema eficaz, não vejo problema algum, né? Porém, não pode por efeito de legislação, tá? Por norma, você não pode fazer esse uso. E no caso, se o condomínio utilizar, qual a penalidade que ele pode sofrer, Gustavo? Isso é uma lei, Isso. Existe uma resolução, que é a resolução número 3, que foi publicada agora no dia 20 de março, pela DASA. Então é coisa nova, então. Nova. Né? Nós tínhamos uma norma anterior, que era uma norma da CAESB, acho que de 2011 ou 2012, e agora foi feita uma nova norma, um pouco melhor, que regulamenta essa questão do reuso, né? E lá está colocado que não se pode usar para irrigação de hortaliças. Seu Hudson, tem alguma pergunta para o nosso amigo aí? Fica à vontade. Aqui uma curiosidade. Isso representa, provavelmente, você tem um estudo, qual representa a economia para um condomínio. Que percentual, mais ou menos, fica isso? Isso, ótimo. Bom, depende muito de cada caso, né? Nós temos condomínios, por exemplo, no Noroeste, onde se gasta muito com irrigação. É muito comum lá um condomínio gastar R$10 mil por mês ou 12 de água somente com irrigação. São jardins muito grandes, muito caros, né? E que precisam de um volume de água para se manter. Outros condomínios já não têm essa necessidade. Então, é óbvio que num condomínio onde você tem uma demanda por água maior e você já faz esse gasto,
Você consegue ter uma redução imediata na conta, né? Outros condomínios, é engraçado, acontece muito, com bastante frequência, de eu chegar no condomínio e o pessoal me pergunta na assembleia, por exemplo, tá, Gustavo, quanto que você vai me dar de economia? Exatamente essa pergunta que foi feita. E eu digo para eles o seguinte, 0. Você não vai economizar nada colocando o meu sistema. E aí você bota aquela interrogação na cabeça de todo mundo, né? Então, o que você está fazendo aqui? Né? Mas aí o que acontece? Aí vem uma outra pergunta. Eu falo, ó, hoje vocês não irrigam o jardim, né? O jardim de vocês nem têm jardim mais, está na terra, ou a grama está morta, enfim. É porque a maioria eles optam não economizar água, acaba que perde a qualidade, né? Exatamente. Eu falo que tem alguns condomínios que a gente administra aqui que o síndico é 2 dias. Isso. E foi até engraçado contando essa história, que eu tive um problema com o jardim, né? Entrei em uma parceria com o síndico, que queria mudar, trocar a grama, não sei o quê, a gente entrou com a mão de obra ali com o produto. E aí um dos nossos jardins falou assim, ó, tem que molhar. Aí surgiu umas manchas no jardim, né? Aí um falou que era cachorro, outro não sei o que, falou, isso é a falta de água. Sim. E o síndico, que é falta de água. E aí a gente começou a molhar o jardim todo dia de manhã e melhorou mesmo, foi a falta de água, porque não queria usar água por causa do gasto, né? Exatamente. Então, assim, aí me perguntam, bom, mas o que você está fazendo aqui se você não vai me dar economia, né? E aí eu explico para eles exatamente isso. Falo, bom, hoje vocês não têm um jardim, vocês não têm paisagismo, o condomínio está imundo, né? Está tudo sujo, piso manchado. Por quê? Porque vocês estão segurando, poupando água. Agora, quanto custaria se vocês fossem usar os X mil litros que nós vamos promover para vocês, quanto que isso custaria se você fosse comprar essa água da Caesb? E aí a gente apresenta a conta. E geralmente é implantado. Não, igual eu falei com a Ana, estava aqui semana passada, falando sobre sustentabilidade, né? 4 passos para mudar o mundo. A gente tem que entender que isso é um investimento, né? Sim. Não é um custo. Porque eu já acho que é custo. Mas se for custo, você fala a pessoa, não vale a pena. Mas na verdade é um investimento mesmo que o condomínio faz, tanto no reuso da água, lógico que essa água iria para não ter nenhum fim, e também revestiria para o próprio bem do condomínio, né? E ali se valoriza o próprio bem do morador, porque vai ter um jardim bacana, vai ter tudo limpinho, né? Às vezes pode lavar com mais frequência a sua garagem, né? Utilizar melhor aquela água ali no dia a dia do condomínio, né? Exatamente. Tem um condomínio que eu cito isso como exemplo, um condomínio em Águas Claras, que se chama Condomínio Paradiso. O síndico lá se chama Fred. Um abraço. Eu conheço, gente boa mesmo, conheço ele, bacana. Se estiver nos ouvindo. Bom, e era um caso desse, eles não tinham jardim, era muito feio, né? Um condomínio apagado, né? E hoje você vai lá, mudou completamente de cara, né? Lavado com frequência, eles têm aquele calçamento em pedra portuguesa e aquilo mancha muito. Agora está tudo limpinho, né? E os jardins já fizeram um paisagismo, então muda a cara do condomínio, né? Valoriza os imóveis, além de melhorar também para quem mora ali, né? Você se sente... o síndico se sente mais valorizado também, né? É igual a gente, né? Se a gente toma banho todo dia. Claro. Tem pessoas que tomam banho só final de semana, né? Mas tudo bem, né? Exatamente. Torna o ambiente mais agradável, né? Acolhedor, né? Exato. Isso é importante para a vida das famílias hoje. Mas é verdade, porque assim, a gente tá brincando, mas às vezes o cara deixa de lavar, a garagem é enorme, então vai gastar muita água. Acaba que você não começa a deixar para lá e começa a acumular sujeira e se torna um ambiente sujo para doenças, né? Isso. E essas questões todas. E é interessante. E às vezes, igual você tem uma área no jardim, você não cuida. Aí se torna um ambiente mais sociável, os moradores podem ir ali, bater papo, conversar. Se torna uma coisa mais agradável, né, de se morar mesmo. Exato. E uma outra coisa importante a gente fala muito de sustentabilidade e tal, mas a sustentabilidade ela tem que ser financeiramente viável, né? Não adianta você fazer uma coisa muito bonita também, do ponto de vista ambiental, se ela não se pagar. Bom, isso é patente que se paga e é fácil de se ver isso. Mas tem a questão também ambiental, né? É impensável, depois do que nós passamos, né, com a crise que nós enfrentamos e que não foi embora, né? A gente pode enfrentá-la novamente. A gente ainda seguir utilizando água potável para lavar piso, para irrigar jardim, né? Não faz sentido isso mais hoje. No passado, tudo bem, você não tinha alternativa. Hoje tem alternativa, né? E é possível ser feito. E você falou, interessante, ela é economicamente viável, né? Não é aquela coisa, vou fazer por bondade, não. Você vai fazer para, lógico, meio ambiente, mas economicamente também é viável para o condomínio, né? Sim, se torna algo interessante, sim, né? Sim. E assim, essa semana eu estava vendo uns dados. O brasiliense ele não aprendeu, né? Hoje nós estamos com um consumo per capita, um consumo por pessoa maior
do que o que nós tínhamos no período pré-crise, né? Então, ou seja, passamos pela crise, nós diminuímos o consumo, todo mundo fez aquele esforço, né, para poder passarmos pela crise, mas parece que não deixou um aprendizado, né? Hoje voltou o consumo ser maior do que o que a gente tinha antes da crise hídrica. Complicado, né, seu Hudson? O ser humano não aprende mesmo, né? Realmente, eu acho até que essa questão tem que haver uma conscientização maior da nossa população, né? Porque ele passou por um período onde ocorreu esse racionamento, mas como eu acredito assim que ele pensa, não, foi solucionado de forma que não exigiu muito deles e não foi um período curto, né? Então, não vamos dar importância. Aí é que está o erro da população, porque cada tempo que se passa, menos recursos hídricos nós temos. Então, é aí onde tem que ter realmente essa preocupação. Igual a gente falou semana passada que a gente se vai, o mundo fica aí, né? Então, a gente que precisa do mundo, na verdade, não o mundo precisa da gente, né? Exato. Então, a gente tem que ter essa preocupação mesmo, se atentar. Eu acho que tem sido ser discutido mais nos condomínios isso aí, até no viés de cultura mesmo, né? De comportamento. E é igual eu falo, a gente não tem que olhar também só pro lado financeiro, né? Tem que olhar o lado humano mesmo, do bem-estar, né? Do próprio, vamos dizer assim, para a prosperidade mesmo dos nossos filhos, netos, quem for estar nesse mundo daqui uns anos, né? Pegando aí um caso agora dessa semana, né? Você falou muito sobre a Amazônia, aquela questão, e que é verdade, nós temos que nos preocupar mesmo com aquilo lá. Mas, por outro lado, a gente parece que esquece que os maiores problemas ambientais estão na cidade, né? Falta de água, esgoto. Lixo é um grande problema hoje também, né? E tem também soluções sustentáveis para cada um poder fazer a sua parte. Então, a gente fica muito focado que o problema está longe, mas não, o problema está perto. Igual eu costumo dizer o seguinte, eu falo o seguinte, que o condomínio é um pequeno país, na verdade, e na verdade é isso mesmo, né? E como é que você vai mudar o hábito? Cada um mudando seu comportamento. Às vezes é na hora de separar o lixo, nós fomos semana passada, tu já vai separar o lixo. Por que não separa de maneira correta, né? Sim. Tu já vai estocar ele, por que não já se faz dessa maneira, né? E aí a gente faz aquele igual a gente tá falando agora a questão da água. Deixa o pau comer aí, já resolveu o problema mesmo. E não pode ser assim. Acho que é nas pequenas atitudes que você vai ter as grandes mudanças, né? Eu estava conversando com a nossa colega que antes teve um programa aqui anterior, ia falando sobre doenças raras, né? E aí eu estava explicando que muitas vezes tudo é voltado para o condomínio, para o síndico. Só que a gente tem que entender que também existe uma gama de moradores ali. O síndico vai só pregar uma pecinha que vai se propagar esse conhecimento, né? E vai se dividir esse conhecimento ou essa ideia, ou o que for, para a melhor naquele ambiente, né? Liz, tem alguma pergunta para o nosso amigo Gustavo? Tá tudo tranquilo? Gustavo, hoje como é que fica a questão de impostos? Tem abatimento de imposto? Como é que funciona essa parte tributária aí? Legal. Bom, em 2017 foi aprovada uma lei, a lei do IPTU verde. Eu agora não me recordo de cabeça o número dessa lei. Mas, enfim, se você colocar aí IPTU verde DF na internet, você vai chegar na lei. É uma lei que ela prevê um desconto que pode chegar em até 30% do IPTU. Quanto? 30%. Você gostaria de um desconto de 30%, seu usando do condomínio? Realmente faz uma diferença muito grande, né? Quem é que não gostaria, né? Bom, esse desconto ele se dá para itens de sustentabilidade que um condomínio venha a ter, né? Então, reuso de água, a captação de água da chuva, a placa fotovoltaica, separação de lixo, que mais? Melhoria da parte de consumo de energia, né? Atualização, né? Então são várias ações que pode chegar, né? Isso. Cada ação tem um X de percentual. Tem um percentual e você vai somando, você pode chegar em até 30%, né? Só o reuso de água, por exemplo, é o que dá mais desconto, ele dá 7%. Tá? Então já é bastante interessante. Tem casos de condomínios, por exemplo, que tem muitas unidades, só com a economia do IPTU você já pagaria o investimento no reuso. Tá? Porém, o que aconteceu? Essa lei ela foi aprovada, às duras penas, houve um veto do antigo governador, esse veto foi derrubado. E, enfim, ela começou a valer no comecinho de 2018, precisava de regulamentação. Essa regulamentação aconteceu em parte, por exemplo, a DASA fez a parte dela em relação ao reuso de água, saiu nessa norma que eu citei aqui anteriormente, e está tudo pronto para que possa haver o desconto, né?
Falta só uma vontade aí política do governador para que tenha realmente esse desconto passe a valer. A promessa é que isso vai acontecer a partir do ano que vem, né? Estamos aguardando aí para ver se isso vai se concretizar. Mas, do ponto de vista, por exemplo, da parte de reuso, já está tudo pronto para que isso passe a valer. Ô, Gustavo, hoje um condomínio, vamos dizer assim, um exemplo, igual o Samambaia tem muito condomínio em torno de 100 unidades, né? Quanto é que ficaria mais ou menos esse investimento aí? Ou depende caso a caso? Depende. Mas vamos lá, só para ter uma ordem de grandeza, um sistema hoje ele pode custar a partir de R$20 mil, tá? Até 40, em média são esses os valores. Nós temos, claro, sistemas bem maiores, que custam mais, mas digamos que os valores médios flutuam em torno disso, entre 20 e 40. Depende muito do tamanho, muito do tipo de instalação, a infraestrutura que precisa ser feita, é o que vai onerar. Né? Estamos aqui com a especialista em seguro, Lisiane, minha amiga aqui de batalha do dia a dia, né? Batalha não, festa, né? Todo dia é um dia de festa. Lisiane, você estava comentando para mim que algumas seguradoras dão desconto no seguro para os condomínios que têm o reuso d'água, é isso? Isso. Na verdade, Thiago, acho que hoje em dia as empresas, todas elas querem vincular o seu nome a questões do meio ambiente, porque isso são atitudes muito bem vistas pela população em geral. Algumas seguradoras, por exemplo, hoje em dia já não emitem mais a apólice física. Só o cara tem que baixar o aplicativo, o app dele no celular para ele ter acesso às informações. Por quê? As seguradoras elas querem, claro, ter um custo, uma redução no custo, né, no custo de emissão da apólice, isso é evidente, mas isso também causa um impacto na questão do desmatamento, porque quanto menos papel, menos árvores você vai precisar desmatar. Tá? E com relação às práticas de reuso de água, existe sim uma seguradora específica, que é a Porto Seguro, que ela dá desconto, sim, para condomínios que têm esse projeto já em andamento, e são descontos que podem chegar até a 10% no valor total do preço do seguro. Você vê, então, a gente está falando na economia de quase 40%, né? 10% no seguro e 30% no imposto, né? Exato. O Gustavo ficou até feliz. Faz uma parceria com a Porto, Gustavo. Pois é, eu não sabia disso, né? Senão era mais um argumento aí pra gente levar pros... Mas isso aqui é inteligência condominial, é pra gente abrir a mente do síndico aí e desenvolver isso. Mas isso aí não é muito divulgado, o Gustavo, na verdade, isso não é muito divulgado. Porque eu acho que falta também os corretores questionarem os condomínios se tem ou não tem esse projeto já em funcionamento dentro do condomínio, né? Então, vamos divulgar mais, porque isso pode gerar uma economia que, no geral, torna-se uma economia muito grande para os condomínios. E outra coisa, a gente está investindo no nosso próprio mundo, né? Nosso dia a dia, qualidade de vida, a gente está falando da parte de higiene, na parte de jardim, né? De as pessoas se encontrarem naqueles ambientes mais limpos, né? E é isso aí. E lógico que vem em contrapartida da economia, o viés financeiro. Todo mundo quer, né, seu Hudson? Você que é síndico, né? Olha só, eu estava aqui refletindo sobre a questão desse projeto. O meu condomínio tem uma área muito grande onde se pode fazer a jardinagem. E hoje nós não temos esse jardim belo que poderíamos ter lá, por quê? Em virtude exatamente do consumo de água. Mas pensando agora nesse projeto, isso agora já passa a ser viável, né? Então a gente pode deixar o condomínio realmente com a parte de jardinagem muito bonita. Aí, hoje vai ser bom, hoje vai sair negócio aqui, o Gustavo vai ganhar dinheiro e pagar o almoço pra gente. Não é não, Gustavo? É isso aí. Mas sim, o que é interessante é isso, a ideia do nosso programa é levar conhecimento, diversas vezes a gente acha que é caro, mas a gente não vai atrás, às vezes não tem tempo de pesquisar e às vezes é investimento baixo. Igual a gente vem falando sobre sustentabilidade no programa passado. É investimento de R$1.000, a mixaria que dá para cada morador. E aí é viável, porque se dilui aquilo e não é um custo, é um investimento. Como diz o seguinte, se é custo, você corta, né? Se é investimento, você deixa. E é importante estar divulgando isso porque tem um viés econômico e o viés sustentável do meio ambiente também, que é muito importante. E eu, igual o Gustavo falou, ano passado a gente sofreu bastante, né? Eu mesmo tomava só 3 banhos por semana para economizar água. Nem tanto.
Se não, vai acabar um ambiente que ninguém sabe. Gustavo é pescador, né? Como é que vai pescar o peixinho lá na frente, né, Gustavo? Pois é verdade. Precisa de água, né? Verdade, manter, né? Seu Hudson, tem mais alguma pergunta pro Gustavo? Alguma dúvida? Não, eu já, assim, ele explanou muito bem sobre o projeto, né? Tá até fazendo negócio já com ele, né? Aí eu já tenho, assim, uma noção básica. Obviamente, depois procurarei para que a gente possa ver o que podemos fazer lá no nosso condomínio. É muito interessante o projeto. É igual eu falo, é um investimento mesmo, cara. A gente tem que investir na vida mesmo, no meio ambiente, né, Lizy? E agora tem esse viés do seguro que eu nem sabia também. Que aí eu já dou um argumento pro Gustavo aí, ó, a parceria aí. Falta divulgar, né? Divulgar mais. Mas que existe. As seguradoras têm o interesse, porque, como eu falei, faz bem para a imagem da seguradora vincular o seu nome a questões de meio ambiente que está aí em alta, né? Então, e nós realmente precisamos preservar os nossos... as nossas florestas, os nossos mananciais aí que estão correndo sérios riscos. Então, só para lembrar, amigão síndico, lembrando que você pode ter abatimento do imposto, que é IPTU verde, né? Quiser pesquisar. E essa lei é só de Brasília ou é nacional? Não, essa lei ela já existe em outros estados, outros municípios. Né? Brasília não foi a primeira a ter, já tem outros que, inclusive, já estão concedendo os descontos. Que legal, hein, cara? E já tem algum tempo, se eu não me engano, acho que Ribeirão Preto, Rio de Janeiro e alguns outros municípios aí, já no sul também tem bastante, já tem essa lei já vigorando, né, e já dando os descontos. Aqui ainda falta o desconto acontecer de fato, já está tudo pronto para isso. Vamos criar uma bandeira aí, né, senhor? Juntar o síndico do Brasília todo aqui para a gente fazer uma passeata e brigar por isso, né? Uma causa importante. Seria muito importante, né? É dinheiro pro condomínio, né? Estabilidade. Ô, Gustavo, dá algumas dicas pro síndico economizar água no dia a dia deles? Olha, primeiramente, instalar reuso, né? Sem querer vender o meu peixe. Não, mas não tem problema não, é uma dica, vai. Mas de fato é o maior atitude que pode ser feita, né? Só para vocês terem ideia, quando a gente coleta somente água da máquina de lavar e do tanque, isso responde por 25% do consumo. Então, ou seja, de cara você já quebra 25%. Né? É uma economia muito grande. Nos prédios novos, as instalações já estão sendo feitas de uma forma que a gente consegue coletar também os chuveiros, né? Os chuveiros e os lavatórios. Esse número passa para 50%, 60%. Caramba! Então, é muita água. Né? Por que eu falo os prédios novos? Porque nos mais antigos, a instalação era feita da seguinte forma: o chuveiro e o vaso, o lavatório, eles se comunicam com o tubo de queda do vaso sanitário. Então aí não dá para a gente fazer o reuso. E agora as construtoras estão colocando já separadas, justamente para que algumas construtoras, né, ainda tem muitas que ainda não tomaram essa atitude, de modo que facilita com que você faça a instalação do reuso depois e tenha um volume muito maior para ser captado. Mas então esse é o primeiro passo. O segundo passo nos prédios mais antigos, é avaliar a questão do funcionamento das válvulas de descarga, aquelas válvulas de parede. Aquilo é o grande sugador de água de um condomínio, né? Então tem que se avaliar sempre, periodicamente tem que estar se colocando um profissional para poder ir. É muito comum, tem alguns condomínios que o condomínio paga, né, um profissional para que ele faça uma vistoria nas unidades e faça a manutenção, porque o brasileiro ele vai deixando, né? Principalmente quando a água não é individualizada, quando paga-se pelo montante ali, divide para todo mundo, então a tendência é do sujeito não cuidar dessa manutenção. E isso é o maior gasto, né? E, enfim, o cuidado com a parte da lavagem de piso, né? Essas coisas, tentar economizar ao máximo. Só que aquele negócio, também você economiza tanto que começa a ter os problemas que nós já falamos aqui, né? Você já começa a ter também um condomínio com uma limpeza já não... Então, né? Cortar custo é igual cortar unha. Você tem que cortar, não pode cortar demais, senão machuca, né? Tem que estar periodicamente analisando o que precisa ser feito, mas não pode ir demais também. É verdade, tem que ter consciência que tem que ter um equilíbrio, né, nas ações, né? Tanto na economia ou no gasto, para você equilibrar também não prejudicar a limpeza do condomínio, porque a limpeza, na verdade, você está prevenindo doenças, né? Que isso é importante demais. Teve um surto de sarampo agora em Brasília, se eu não me engano, né?
Então, coisa que a gente tem que ter atenção também no dia a dia do condomínio, né? Lise, tá tudo tranquilo? Tem mais uma pergunta para o Gustavo? Não, estou tranquila. Acho que Até ajudou o explanou homem bem. já a vender aí, já. Pega a comissão dele depois. Eu acho que ele explanou bem sobre, Bacana, né? Foi interessante. sobre o assunto. Seu Woods, como síndico, tá tudo tranquilo? Tem mais alguma dúvida, alguma curiosidade? Estou esclarecido sobre o projeto e isso já era um tema que a gente já vinha discutindo lá no nosso condomínio, né? E aí agora eu tenho mais subsídios até para discutir em assembleia ou convidar o próprio Gustavo para estar presente. Né, Está convidado já estou convidando ele já para ir lá. Mas sim, eu acho que o importante é a gente estar divulgando essa informação, igual a gente falei, não é coisa do outro mundo não, é uma coisa viável e é um investimento para o condomínio mesmo, tanto em infraestrutura, que a gente falou na parte de jardim, ou que tiver ali que possa ser molhado, na parte de limpeza, né? E na parte de custo também. A gente falou do IPTU verde, falou 30%, a gente falou do seguro que chega a 10%. Então, na verdade, é um investimento mesmo que automaticamente se paga, né? Isso que é o mais interessante, né? Você faz uma captação inicial, mas vai diluir ao tempo, daqui a pouco ele está pagando, está gerando grana para o condomínio, né, seu? Porque condomínio, a conta não fecha, né? Rapaz, esse é um grande problema, condomínio, né? Porque os condôminos te cobram de qualquer coisa, estão te cobrando, né? Mas é bem complexo. Não, beleza. Gustavo, então, primeiramente, prazer por estar aqui, bacana demais. Vende seu peixe pra galera que tá te ouvindo no Brasil todo, aqui é o Brasil todo, tá? Semana passada tá falando com o pessoal do Rio de Janeiro. Hoje estamos com o pessoal de Salvador aqui na internet. Bom, para entrar em contato com a gente, tem o nosso site, o www.ecosistema.com.br ou pelo telefone 3462-1255. Pode entrar em contato e pedir que a gente manda os nossos técnicos até o condomínio para poder avaliar e poder fazer o orçamento, né? Mas nós temos ainda um tempinho. Tem, oxi. Eu queria rapidamente colocar 2 pontos aqui também que me perguntam muito. Pode ficar à vontade. Veio na cabeça agora. O primeiro é o seguinte, a questão da água de chuva, né? A gente vê muita gente preocupada com a questão de vamos captar água de chuva, vamos fazer um sistema para captar água de chuva. E apesar de que a gente trabalha com isso também, mas é um troço meio sem sentido em Brasília. Por quê? Nós temos um período de chuva muito curto, né? Comparando com o nosso período de estiagem. O nosso período de chuva mesmo são 3 meses, né? O restante já começa a ser, fica um dia chovendo, 5 dias sem chover e tal. E o que acontece? Isso se torna inviável, porque você vai ter um sistema que você vai montar e ele vai ficar parado a maior parte do tempo, né? Acabou a chuva, daqui a 2, 3 dias você já não tem mais água. Então, não faz muito sentido. Além da questão ambiental, se você capta água de chuva, você está utilizando uma água que poderia estar indo para o curso natural dela, e aí você está segurando essa água e está jogando a água de sabão fora, né? A água cinza fora. Interessante, eu tinha pensado por isso, porque a água, na verdade, é um ciclo, né? Ela tem que ir para a terra para depois... Sim, e aí você está retendo uma água que poderia ir, não geraria problema nenhum, e está descartando uma que gera o problema, que é a água cinza, né? Enfim, você vai ter que mandar para uma estação de tratamento de esgoto, tem todo um problema ambiental aí. Então, do ponto de vista ambiental também é muito mais interessante você tratar a água cinza do que aproveitar a água de chuva, né? Interessantíssimo, gostei desse ponto. E qual o outro ponto que você falou? O outro ponto é o seguinte, a gente tem começado a ouvir muito alguns folclores, né, em relação ao reuso, que é assim, fulano colocou lá no condomínio dele e aquilo dá um mau cheiro absurdo, né? E aí eu não quero porque dá mau cheiro e tal, não sei o quê. Bom, não dá, tá? Pelo menos assim, não é para dar, não pode dar. O que nós temos visto são muitos profissionais que passaram a mexer com isso e que não conhecem a técnica, né? Tem sistemas muito ruins no mercado, e aí esses equipamentos realmente dão esse problema, dão muito mau cheiro,
tá? Mas não é uma característica do reuso. Então, se der mau cheiro, tem algo errado, né? Alguns você vai ter que conviver mesmo, não tem saída, tá? No nosso caso, garantia total contra isso, tá? Nós não podemos ter mau cheiro. Se tiver algum mau cheiro, liga para a gente vai lá imediatamente para ver o que está acontecendo. Não pode ter, tá? Só para vocês terem ideia, nós trabalhamos hoje muito em resorts no Nordeste, onde nós voltamos essa água para as descargas. Então, você imagina um resort de alto padrão, se você tiver água com mau cheiro dentro do quarto do hóspede, né? Não pode, isso não tem como acontecer. Então, é um mito que se criou, né? Até com base na verdade, mas assim, que se criou, se reforçou dizendo que tudo tem esse problema, todos têm esse problema. Não é verdade. Tá? Pode colocar, se for um sistema bem feito, com um responsável técnico, habilitado, que conheça do assunto, em um sistema confiável, você não vai ter problema nenhum quanto a isso. Então, amigo, é o seguinte, ficou alerta aí. Se for colocar no seu condomínio, procura uma empresa credenciada. Se você é credenciado, existe algum credenciamento? Como é que funciona? Não há um credenciamento, mas toda empresa que faz sistemas de reuso, ela é obrigada a ter responsável técnico, né, um engenheiro, no caso, tem que apresentar uma série de documentações, projetos, enfim, na CAESB. Então, todo sistema de reuso tem que estar aprovado pela CAESB. É o que a norma fala. Bom demais. Mas, vamos lá, seu Hudson, fica à vontade. Queria fazer uma pergunta que eu não sei. No caso, o condomínio, ele tem que pedir licença para implantar isso no condomínio ou não? Pergunta. Isso fica por conta da Eco aí que providencia tudo? Não, nós providenciamos tudo, tá? Tudo é por conta da gente. Quando a gente assina o contrato com o cliente, a primeira coisa que a gente faz é já dar entrada na documentação junto à CAESB, para que fique tudo regularizado. Não há uma necessidade de um pedido de licença, um licenciamento prévio, nada disso. Você só tem que realmente juntar tudo que a CAESB exige pela norma, né? Todas as documentações. Ela vai analisar se o projeto está de acordo com o que a norma manda, tem alguns detalhes técnicos que você tem que seguir. Se estiver tudo ok, ela te libera, né, sem problema nenhum. Bom demais. Então, tá vendo? A Eco resolve o seu problema e ainda faz você ganhar dinheiro no seguro e no IPTU, né, Lise? Bom demais. Repete os contatos, então, Gustavo, para nós e para os ouvintes aí. Bom, nosso site, www.ecosistema.com.br e o telefone do nosso escritório, 3462-1255. DDD 61, né, para os nossos ouvintes que estão fora aí do Distrito Federal, 61-3462-1255. Repita. 61-3462-1255. Bom demais. Pode continuar mais blocos. Outra coisa importante, você falou que vocês têm uma engenharia. Pode vender o peixe da engenharia também pro pessoal aí? Sim, não. Nós também temos uma outra divisão dentro da empresa que nós trabalhamos com a parte de vistorias, laudos, perícias, né? Então a gente faz também essa parte de vistoria técnica em condomínios, apresentamos os laudos, né, com todas as informações, fotos e tal, da situação estrutural, de instalações, enfim. Tudo que o condomínio tiver com problema pode entrar em contato com a gente, que nós temos aí os nossos engenheiros que vão fazer essas vistorias. Bom demais. Pessoal, vamos tomar um cafezinho que a gente volta com o nosso Inteligência Condominial.